Glória a Deus. Amém, queridos? Irmãos, eu queria chamar a atenção, por favor, os irmãos pudessem realmente prestar atenção nessa palavra aqui, porque eu não vou, querido, extrapolar no horário, eu vou cumprir rigorosamente o horário. Talvez no final eu tenha até que ler aqui aquilo que eu fiz como anotação, para elaborar essa palavra aqui, porque tem muitos versículos que a gente poderia, evidentemente, explorar hoje, mas eu acredito que talvez não dê. Mas o texto básico, para a gente começar aqui, está lá em João 17, do 20 ao 26. João 17, do 20 até o 26. Se você puder ir comigo aí. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus ora pelos seus discípulos. Esse é o texto básico que nós vamos falar. João, capítulo 17, do versículo 20 até o 26. Nós falamos do versículo 19 e 20, depois falamos do 20, 21, 22, 23. Hoje nós vamos se estender um pouco mais, mas a gente vai ficar aqui em cima. Hoje não vamos falar sobre isso, vamos só recapitular um pouco daquilo que nós já falamos da lealdade, mas hoje vamos falar sobre a unidade, querido. Olha aqui o que diz a palavra. Jesus dizendo: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amaste como também amastes a mim. Pai, quero que onde que eu estiver, estejam também comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém ou não? Queridos, se você colocar aqui esses versículos lidos, e se você meditar na palavra, esses próprios versículos por si só vão responder muito e vão falar coisas muito importantes. Agora, queridos, para mim entrar nesse assunto, eu preciso um pouco falar a respeito, querido, da lealdade. Por quê, querido? A lealdade, querido, não é algo impositivo que deve ser colocado, como se as pessoas fossem servir aos homens. Não. A lealdade você vai, evidentemente, fazer para os homens, mas, querido, você vai fazer para Deus. Agora, querido, para mim falar sobre isso aqui, eu queria ler um texto que é muito importante, que está lá em 2 Timóteo, para nós não ficarmos com nenhuma dúvida. O texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Vamos lá comigo? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz o seguinte, ó: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele revivemos. Amém ou não? Você percebe aqui que é condicional, que diz, olha, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Olha o versículo 12, que interessante. Se perseverarmos com ele, se perseverarmos com ele também, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém ou não? Olha o que diz o versículo 13 aí, é muito importante que diz o 13, olha, se somos infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então,
que acontece? Algumas pessoas têm uma interpretação errada desse versículo aqui, porque elas entendem da seguinte maneira: eu posso ser infiel e que Deus vai continuar sendo fiel na minha vida. Isso não é verdade. Por quê? No versículo 12 aí fala o seguinte, ó: aquele que me negar, eu também o negarei. Quer dizer, se Jesus usa o apóstolo Paulo para falar isso aqui no versículo 12, ele não ia contradizer o versículo 13, porque a ideia, o que está no coração aqui do apóstolo Paulo, é Mateus capítulo 10, versículo 33, que diz o seguinte, olha, eu anotei aqui, Mateus 10, 33, que diz o seguinte: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Amém ou não? Então, o que Jesus disse lá? Ó, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar ele diante do Pai. Agora, o importante aqui, queridos, que quando a gente fala de negar aqui, a impressão que se tem é que alguém vai chegar em você e vai pegar você assim, vai falar assim: ó, chega aí. Aí você fala: o que foi? Ele arranca um revólver e fala assim: se você falar que você é de Jesus, eu te mato. Se você falar que você é de Jesus, eu te mato. Mas se você falar que você não é, eu deixo você ficar livre. As pessoas têm essa impressão e não é isso que está dizendo. A Bíblia fala: aquele que me negar diante dos homens. O que é isso? É quando você nega, por exemplo, fazer por uma pessoa. É quando você nega ajuda. É quando você nega amor. É quando você nega lealdade para uma pessoa. Você está negando para Deus. Qual é a surpresa que a Bíblia fala? A surpresa que a Bíblia fala é que vão chegar um grupo de pessoas no céu, lá para prestar conta. E esse grupo de pessoas que vai chegar, eles têm certeza que eles são salvos. Aí Jesus vai falar assim para ele: ó, tive fome e não me deste de comer, tive preso e não me visitaste, tive nu e não me vestiste. A surpresa: Senhor, quando é que nós te vimos assim? Qual vai ser a resposta? Assim como vocês não fizeram a nenhum dos pequenininhos, a mim vocês também não fizeram. Então qual que é a ideia, querido, das pessoas? A ideia das pessoas é o seguinte: você não precisa servir a igreja, você não precisa servir os homens, você pode servir Jesus direto. Queridos, se você servir Jesus direto, não servir os homens na igreja, você está cometendo um pecado. Sabe qual que é? Você está assumindo a postura daquele decapitador que decapitou a cabeça de João Batista. Você vai cortar a cabeça de Jesus fora, porque Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça. Então não tem como, querido, o seu dedo falar assim: olha, eu estou ligado em Jesus, e por ser eu estou ligado na cabeça, eu vou sair fora do corpo. Não adianta, se cortar o dedo, você vai ficar sem dedo, e o dedo que você cortar, ele vai apodrecer. Queridos, não tem como fugir disso. Então, ele está dizendo aqui, ó, aquele que me negar diante dos homens, aquele que me negar diante dos homens, é para aquelas pessoas que ele não quer trabalho. Vocês imaginam que quando nós colocamos aqui a visão do MDA, querido, que é o discipulado 1 a 1, que é viver, que é desse amor, que a gente tem tentado colocar na igreja, qual que foi, por exemplo, algumas dificuldades de pessoas? As pessoas saíram da igreja sobre o seguinte argumento: pastor, eu não quero cuidar da vida de ninguém, eu quero cuidar só da minha vida. Irmãos, se isso fosse evangelho, há 18 anos atrás, eu tinha ficado com a minha esposa, cuidando da minha esposa e dos meus filhos. Para que eu ia renunciar, querido, uma empresa? Para que eu ia renunciar uma vida, querido, que Deus me deu inteligência para poder ser uma pessoa bem-sucedida e para vir aqui cuidar de pessoas? Por quê, querido? Cuidar de pessoas é a minha vida, amém ou não? É a minha vida, é uma decisão que eu tomei, porque se eu não fizer isso aqui, meu querido, eu estou automaticamente negando a Jesus. Então o texto lá, que é de 2 Timóteo, diz o seguinte, olha, vamos ler, eu vou ver de novo o texto diz o seguinte, olha, fiel é esta palavra, versículo 11, se já morremos com ele, também com ele viveremos, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Aí entra aqui
o versículo que as pessoas confundem, o 13 diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque a resposta não, ele não pode negar a si mesmo. Amém ou não? Você sabe o que significa isso aqui? Significa o seguinte, ó: se você for leal, Deus continua leal. Amém ou não? Se você não for leal, Deus ele não vai ser, ele vai continuar sendo leal. Ele não pode contrariar a palavra dele. Se você for fiel, como está aqui na palavra, Deus ele vai ser o quê? Fiel. Se você não for fiel, ele vai continuar fiel do mesmo jeito. Por quê? Lá na lei, no Velho Testamento, era diferente. Quando a pessoa fosse infiel, ele morria, a família inteira dele morria. Aqui é Novo Testamento, é graça. Então o que está dizendo é o seguinte: olha, se você for leal, você vai atrair a fidelidade de Deus. Agora, se você não for leal, você não vai atrair a fidelidade dele para você. Mas isso não anula, Deus ele continua fiel. Então o versículo está dizendo o seguinte, olha, o versículo 13 diz o seguinte, olha: se somos infiéis, ele permanece fiel. Você sabe por quê? A fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade. Não depende da minha fidelidade. A minha infidelidade, ela não vai mudar a fidelidade de Deus. Agora, se eu for fiel, aí então ele vai ser o quê? Fiel na minha vida. E aí eu vou então usufruir dos benefícios. Agora, algumas pessoas estão lendo esse versículo aqui e falam o seguinte: olha, pastor, eu li um versículo na Bíblia aí, que eu não preciso ser dizimista, eu não preciso ser fiel para ninguém, eu não preciso cuidar da vida de ninguém, porque Deus ele vai permanecer fiel. Sim, é verdade, mas fiel na sua vida? Então o versículo 12 está fora. Então Mateus 10:33 está fora. Então nós precisamos ter o entendimento. Qual que é o entendimento, queridos? Ele não pode ser infiel. Por que ele não pode ser infiel? Porque ele não pode negar a si mesmo. Então, meu querido, não muda nada. Pastor, eu não sou fiel, mas Deus permanece fiel na minha vida. Irmãos, tem alguma coisa errada. Você tem que pular do versículo 10 para o versículo 13. Do 11 para o 13. Você tem que tirar o 12 fora. Porque o 12 está dizendo o que aí? O que o 12 está dizendo? O 12 está dizendo o seguinte, ó: se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Podia-se dizer assim: se o negarmos, também ele nos negará. Então qual que é a surpresa então? A surpresa é que as pessoas chegou lá, Deus falou assim: não, vocês não fizeram para mim, mas vocês não fizeram para os meus, a mim vocês não fizeram. Agora, qual que é a surpresa das outras pessoas e que Deus vai receber e que Jesus vai abrir os braços, vai falar assim: oh, seja bem-vindo, vós que praticasse a palavra de Deus, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, porque eu tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestiste, tive preso e vocês me visitastes. Aí as pessoas vão ter a surpresa positiva: Senhor, quando é que nós te vimos preso? Quando é que nós te vimos nu? Quando é que nós te vimos você com fome? Aí Jesus vai falar assim: olha, assim como vocês fizeram para aqueles lá, a mim vocês fizeram. Amém ou não, querido? Deixa eu te dizer uma coisa para você: não tem como você ser salvo se não for através da igreja, irmão. Jesus ele vai buscar a igreja, é a igreja que Jesus vai buscar. Querido, se você não faz parte da igreja, você precisa urgentemente fazer parte da igreja, porque se você não for igreja, querido, eu sinto muito dizer para você, você vai ter uma surpresa não muito boa, querido, naquele dia, porque ele vai buscar a igreja, é a noiva dele. Então, ali no texto que nós lemos de João capítulo 17, ele diz o seguinte, queridos, eu vou correr aqui para mim chegar logo no final. O que diz o texto aqui de de João 17, 20? Primeiro, querido, eu vou ler o que eu escrevi aqui, que é importante, ó. Nesta passagem, Jesus volta a atenção para o futuro e começa a orar por nós, que vivemos hoje, pela igreja, ao longo de todas as eras. Jesus ele já orou, a princípio, por segurança, a princípio por santidade, e agora Jesus enfatiza o quê? A unidade. A preocupação de Jesus agora é que a sua igreja, que o seu povo vive uma harmonia espiritual, como o Pai e o Filho são um, que tem a unidade. Como cristão,
podemos participar de diferentes denominações, mas pertencemos todos, o quê? Todos ao mesmo Senhor, ao mesmo propósito. Então, querido, Jesus, ele faz uma oração primeiro para a igreja, e ele vai, primeira oração, ele fala aí por segurança, aí depois ele fala por santidade. Agora, na terceira parte da oração de João 17, ele vai orar pela unidade. Por que Jesus vai orar pela unidade? Por que Jesus se preocupa agora com a unidade, querido, da igreja? Por quê, irmãos? Porque a igreja de Jesus até então, com as características com que cada discípulo tinha, ela não ia sobreviver. A igreja não ia sobreviver com aquelas características. Por quê, queridos? Eu até anotei algumas coisas que eu acho importante. Olha, em várias ocasiões, os discípulos mostraram um espírito de egoísmo, de competitividade, de desunião, e com isso devem ter entristecido profundamente o coração de Jesus Cristo. Fico imaginando como Jesus se sente quando vê o estado em que a igreja se encontra hoje. Qual é a base para a verdadeira unidade entre os irmãos, entre as pessoas? Qual é a base, querido, disso aqui? Aí em João capítulo 17, mesmo, do versículo 2 ao 5, ele diz o seguinte, olha, João 17, 2 ao 5, Jesus diz o seguinte, olha, pois lhes deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus quer dizer aqui com essas palavras, querido? Irmãos, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, eles não conseguem ver Jesus Cristo, a não ser através das nossas vidas. Se você for referência, se você for testemunho de amor, as pessoas vão conhecer um Deus de amor. Se você servir como referência, querido, de uma pessoa desequilibrada, as pessoas vão olhar para Jesus como se Jesus fosse um desequilibrado. Se você é uma pessoa que não tem caráter, que não deixou Jesus trabalhar o seu caráter, lá no mundo as pessoas vão ver que Jesus, querido, ele não mudou sua vida, porque você continua sendo um mau caráter, um mau pagador. Então, meus amados, a maneira com que nós vivemos a nossa vida, a maneira com que nós expressamos, querido, a nossa fé diante de Deus, determina, amados, aonde nós vamos chegar, e determina quantas pessoas vão chegar até a presença de Deus. Por quê, querido? O mundo ele não consegue ver Jesus, a não ser através das nossas vidas. Esse é um fator importante, querido, na visão do MDA. Qual que é o fator importante? Você praticar a palavra de Deus. E o que é praticar a palavra de Deus? Irmãos, imagina só, nessa noite nós aprendemos uma coisa muito importante. O que nós aprendemos nessa noite? Se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, meu amado, não tem outro caminho para você. Não tem como você administrar a sua vida com o mesmo sentimento que tinha aqui, por exemplo, o discípulo de Jesus, de você viver uma vida egoísta, de você viver uma vida que você vai buscar somente seus próprios interesses. Não existe isso, meus amados. Agora, na medida que você vai entregando a sua vida, na medida que você vai dando testemunho de vida, as pessoas vão fazendo o quê? As pessoas vão olhando para você e vai falar assim, puxa vida, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que testemunho de vida. É isso que acontece. Você tem lá seu vizinho, o seu vizinho fala, puxa, olha que bacana isso, olha que maravilha, que vizinho exemplar. Agora, querido, se você não tem comunhão com seu vizinho, e aí? E aí? Irmão, não pode. Irmãos, eu sempre dou esse testemunho, é repetitivo, mas a gente ganha o dia quando uma pessoa fala assim, ó, puxa, eu queria ser igual a você, cara. Puxa, você é um exemplo.
que bacana. Uma vez, um menino na igreja chegou para mim e falou assim: pastor, o que você vai fazer amanhã? Eu falei: rapaz, eu tenho um compromisso cedo, um compromisso à tarde. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, eu queria passar um dia com o senhor. Eu falei: eu não entendi. Eu queria chegar de manhã cedo, na hora que o senhor for para a igreja. Eu não quero atrapalhar o pastor, eu quero que o senhor coloque uma cadeira ali e deixe eu do lado, eu quero andar com o senhor o dia inteiro. Você está maluco, rapaz? O que aconteceu? Seu pastor, eu quero ser igual ao senhor, eu quero ser um pastor. Você sabe o que é isso, irmão? A gente ganha o dia quando a pessoa fala assim. Eu lembro até hoje também, uma vez, eu estava na célula, ia ali ministrando na célula, aí um rapaz novo convertido chegou e falou assim: pastor, é difícil ser uma pessoa igual ao senhor. Eu falei: por quê? Porque ser igual ao senhor. Irmão, isso é coisa linda. É lógico que a gente vai instruir a pessoa e falar assim: não, filho, ó, eu só estou servindo de referência para você enxergar ele. Você quer colar, quer colar, quer mudar a sua vida? Então eu vou ensinar você, ó, você vai colar nele, não é em mim não, tá? É que o apóstolo Paulo: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está pedindo para as pessoas imitar ele. Ele fala: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Como que você vai ser um imitador igual a Paulo? Você vai ir para Jesus igual o apóstolo Paulo foi. Então isso é evangelho, isso é unidade, isso é igreja, irmãos. A igreja, ela passa por isso. Então, querido, o que acontece? As pessoas, eles não vão ver Jesus, querido. Eles não vão ver Jesus se nós não tivermos uma vida transformada. Você imagina lá na empresa, querido, lá na empresa você se torna lá um sindicalista, você se torna lá um piqueteiro, você se torna lá um adepto do PT, está amarrado no nome de Jesus, isso só para dar um exemplo. Aí, querido, o que vai acontecer lá no seu emprego lá, querido? Ó, vão cortar você. Irmão, nós temos que ser diferente. Nós temos que saber, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Nós temos uma palavra com educação, com temperança. Nós precisamos saber, querido, cuidar das pessoas, resolver os nossos conflitos, seja com o vizinho e seja em casa também, querido. Você sabe, querido, eu ouço muito a minha esposa dizer para mim, está ali minha esposa, eu ouço muito ela dizer: abaixa a bola que aqui você não é pastor, aqui esse é meu marido, tá bom? Eu falo: sim, senhora. Ela faz para mim em casa. Porque às vezes eu esqueço que em casa eu sou marido dela, e eu vou, em nome de Jesus. Ela fala: opa, não tem nome de Jesus aqui, pode sair fora, aqui você não é pastor, aqui você é meu marido, e eu vou falar uma coisa para você, vai fazer. Eu falo: sim, senhora, eu vou fazer. É brincadeira, não tem como. Em casa, eu ser o pastor em casa, não tem como lá, eu sou esposo. Então, meus amados, agora, como esposo, eu dou um bom testemunho? Pergunta para ela. Pastor, o pastor dá um bom testemunho de casa? O que ela falar, você acredita. Se ela falar que o pastor não dá um bom testemunho, nosso casamento está rachado. Está com problema. Por quê, queridos? Porque o casamento simboliza, assim como Jesus, uma unidade. E aí, na unidade, é que você vai ter a sua força. Então, querido, o texto aqui diz o seguinte, querido: que através de Jesus, das nossas vidas, em que nós vamos manifestar quem é Jesus. Isso é unidade. Amém ou não, querido? Amém ou não? Jesus também declarou a importância da verdade do amor na igreja. Os cristãos conhecem o nome de Deus e compartilham dessa natureza divina. Jesus deixou claro que a verdade e o amor devem andar juntos. Amém ou não? Vamos ver o texto lá de Efésios 4:15. Vamos lá comigo. Efésios 4:15. O que é que diz em Efésios 4:15? Olha o que diz Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém ou não, querido? O que está apontando aqui? Quem é o cabeça da igreja aí? É Jesus Cristo. Agora olha para vocês ver que interessante. Vamos ler de novo aí, que é muito importante você grifar esse versículo. Olha o que diz: antes, seguindo
a verdade em amor. Amém ou não? Seguindo a verdade como? Em amor. A verdade é a palavra, mas o apóstolo Paulo está dizendo aí, em amor. Então, só para nós fazer uma ilustração aqui, é da seguinte maneira, olha. Alguém disse, bem que a verdade sem amor, ela se torna o quê? Brutalidade. Se você pegar, por exemplo, a palavra de Deus, e for pegar os seus discípulos, e for falar assim, olha, aqui na Bíblia está assim, está assim, está assim na Bíblia, está assim, está desse jeito, e está desse jeito, e tem que fazer desse jeito aqui. O que acontece? É verdade? É verdade. Mas a verdade sem amor, ela se torna o quê? Brutalidade. Então não pode ser, não pode agir com brutalidade, irmãos. Tem que agir com amor. Nós precisamos aprender, querido, a viver isso. Então, o texto aqui está dizendo o seguinte aí, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça Jesus Cristo. Ou seja, alguém disse, bem que a verdade sem amor é brutalidade. E o amor sem a verdade é o quê? A hipocrisia. O que é isso aqui, querido? Não adianta você, às vezes, também ficar amando, igual aquele pai, que ele fica ali dando amor para o filho, mas não ensina o filho. Esse amor, sabe o que esse amor é? Esse amor se chama hipocrisia. Por que é hipocrisia? O escritor de Hebreus escreve o seguinte, olha, o filho que não for bem educado, o filho que não passar por correção, o filho que não for disciplinado, ele não é filho, ele se torna um bastardo. Aí então o que acontece? Tem pais que vão criar o filho, e ele não cria filho, ele cria bastardos. Por que bastardo, irmão? Porque ele não sabe corrigir, ele não sabe ensinar, ele não sabe disciplinar o filho. Aí quando o filho cresce, meu irmão, se torna um monstro. Se torna um monstro se torna, um filho sem disciplina, quando ele cresce, ele se torna um monstro. Por isso que a Bíblia ensina, sabe o que a Bíblia ensina, pai e mãe? Você educar o seu filho com vara. Você não pode bater o seu filho de cinta, nem de chinelo, mas se você pegar uma vara, e dar uma coxadinha na perna dele, ele vai pular uns 5 minutos, pular, dói no coração. Só que por que a Bíblia fala isso? Ó, já vou dar, essa vara aqui já vou dar para um pai levar embora. As crianças gritou, misericórdia, pastor. Você sabe por que a Bíblia fala de educar o filho com vara ou não? Porque a criança, ele tem medo da vara, e ele não tem medo de você. Quando você falar de novo, você quer tomar umas varadas, ele vai falar assim, não. Aí você fala, então não faz bagunça. Aí ele vai ficar com medo de você? Não, ele vai ficar com medo do quê? Da vara. Eu sei que tem educadores aí que falam assim, esse pastor ficou louco, se o conselho tutelar vir aqui, ele vai sair daqui preso. Pode falar o que quiser. Eu sou pai de 3 filhos, e eu tenho uma coisa que eu prezo na vida dos meus filhos, mesmo quando eles não estavam em Jesus. Sabe o que é? É respeito. Eu nunca tive um filho meu levantando e falando coisa assim, pô pai, nunca, minha esposa é testemunha, nunca nenhum filho me confrontou, mesmo do mundo. Eu lembro até hoje, quando meu filho estava no mundo, né, às vezes chegava em casa assim, eu olhava para ele assim, ele abaixava a cabeça, ia para o quarto dormir, não falava nada, ia para o quarto dormir. Nunca, queridos, eu fui desrespeitado por um filho meu. Agora fala para mim, como é que foi a educação deles? Pergunta para eles como que foi a educação deles. Aí a Bíblia está dizendo o que aqui? Que o pai que não educa, o pai ele não ama. Se o seu filho, querido, ele não tem educação, querido, eu quero dizer uma coisa para você, que você não tem amor no seu filho. Por quê? Esse amor que você tem se tornou uma hipocrisia, você vive uma mentira, e aí você vai ter problema lá na frente, sim senhor. E na igreja não é diferente. Por quê, querido? Nós falamos aqui, se a pessoa ensinar a verdade, mas ele não ensinar com amor, se torna brutalidade. Agora, se a pessoa ficar só com amor, querido, só com amor, não, irmão, você sabe o que é? Irmão, tem hora que a gente tem que falar a verdade. Tem hora que tem que falar a verdade. Eu lembro até hoje, querido, que a nossa igreja, nós tínhamos aqui internamente 3 pastores.
3 pastores. Foi na época enviado, um para Vila Dias, que é o meu irmão, foi um para a cidade de Itapira, que é o pastor Luciano, o pastor Marilson, e foi o pastor Rodolfo e Andressa, foi para a cidade de Olambra. Na época, a igreja tinha 3 pastores. E teve um dia que um pastor ele veio e fez uma brincadeira comigo, querido, e eu estava na sala pastoral. Eu abri a Bíblia aqui, querido, e falei tanta coisa para ele, que ele foi diminuindo a cadeira assim. Ele falou assim: me desculpa, pastor, o que aconteceu com o senhor? Eu falei: você não confunda amizade com as coisas de Deus. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ele fez nada de errado naquele sentido. Aí eu pergunto para os irmãos: e se eu não ensino? E se eu não ensino? Quem vai trabalhar comigo no encontro? Quem viveu comigo no encontro? Isso, a gente está mudando isso no ano passado, nos reencontros, que era homem e mulher juntos. Os irmãos sabem que às vezes lá no encontro, chegava num ponto que saía até faísca. Por quê, querido? Porque não tem como nós fazermos a obra de Deus relaxadamente, de uma forma negligente. Então, por exemplo, não adianta também você ir com amor e você não falar o quê? A verdade, porque aí se torna o quê? Uma hipocrisia. Irmãos, estamos falando aqui de comunhão, de unidade. Amém ou não, querido? Olha, o conhecimento por si leva as pessoas ao orgulho. O conhecimento por si só leva as pessoas ao orgulho. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Amém ou não? Quem achou aí? Queridos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, apóstolo Paulo vai falar aqui a respeito de coisas sacrificadas a ídolos. Não é sobre esse assunto, mas vamos falar aqui sobre o que o texto nós estamos falando. Olha o que diz aí: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Amém ou não? O que o conhecimento faz? O conhecimento incha. Ter conhecimento da palavra, que não adianta nada se não tiver a prática da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele vai falar aqui sobre a idolatria, ele começa nesse sentido. Eu não vou explicar porque é muita coisa, mas numa hora a gente explica para os irmãos a respeito disso. Então, o conhecimento por si só leva as pessoas ao orgulho, mas o amor por si mesmo pode levar também a decisões erradas. Filipenses, vamos lá comigo, capítulo 1, versículo 9 e 10. O amor, querido, sozinho, sem a verdade, ele pode levar a decisões erradas. Filipenses, carta de apóstolo Paulo aos Filipenses, seu capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Filipenses 1, 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10 diz o seguinte: a este é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Então, o apóstolo Paulo, ele ora aqui para que as pessoas tenham o amor, mas tenham a verdade, para que eles possam ser preparados para a decisão. Porque o amor por si só leva as pessoas, querido, leva as pessoas a tomar decisões erradas. O amor dos cristãos, ele não pode ser um amor cego. Amém ou não, queridos? Amém? Só para mim chegar no finalzinho aqui, que eu não vou ultrapassar muito o horário, eu quero ler aqui com os irmãos. Olha, ao recapitular estas orações, observamos quais eram as prioridades espirituais no coração do Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus, primeiro; a santidade do povo de Deus, segundo; e a unidade da igreja. O ministério de compartilhar o evangelho com o mundo perdido. Fazemos bem
em nos concentrar nessas mesmas prioridades. Ou seja, como igreja, nós precisamos ter o quê, querido? Nós precisamos ter santidade, precisamos ter, querido, santidade, precisamos ter unidade em nome de Jesus Cristo, amém ou não? Fazemos bem em nos concentrar nessas mesmas prioridades. Um dia, cada um de nós prestará conta do seu ministério, e isso quer dizer muito sério, a partir desse ponto, e que nós vamos ter que comparecer diante de Deus para apresentar o quê? Um relatório final das nossas vidas. Aí eu encerro dizendo aqui o que diz lá em João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e que todos nós possamos também, diante de Jesus Cristo, viver essa unidade, querido, e que as pessoas realmente olhem para nós e vejam Jesus nas nossas vidas, como está escrito, para nós finalizar, lá em Atos capítulo 2, vamos lá comigo, só para nós finalizar, querido, Atos capítulo 2, vamos lá para nós finalizar, querido, a unidade da igreja. Vamos aí a Atos 2, do 42 ao 47, para nós finalizar a unidade, querido. Um ajudando o outro, um junto com o outro, querido. Amém ou não? Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém ou não, querido? Esse versículo 47 aqui, eu vou ler de novo. Ele encerra, querido, esse período em que nós estivemos aqui ministrando. Lealdade, fidelidade e unidade. Que ele diz aqui, olha, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? A primeira pregação do apóstolo Pedro foram 3.000 almas. A segunda foram 2.000 almas. E aí, queridos, você já vê que a igreja começa com 5.000 pessoas. E aí, lá mais para frente, Atos dos Apóstolos, né? Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. E lá na frente ele fala, e eram incontáveis os números das pessoas que chegavam. Mas o que eu queria deixar aqui para encerrar esse período aqui, era esse versículo aqui, que esse versículo diz aqui, que eles louvavam a Deus. O que é que Deus ensinou para nós aqui, lá em João 4? Nós ficamos 4 semanas aqui falando, 5 semanas também falando de João 4. Que Deus procura os verdadeiros, que adoram a Deus em... E aí Deus nos ensinou que o jeito de você adorar a Deus é o quê? É você falar o bem das pessoas e nunca falar mal. Então, se você é um adorador, querido, se você é um adorador, você nunca vai falar os defeitos das pessoas, só as qualidades dela. Os defeitos da pessoa, você vai orar para Deus transformar ela. Você já pensou que mundo maravilhoso, que igreja perfeita que nós não teríamos? Se todo mundo olhasse para as pessoas e observasse só as qualidades dela e fosse orar pelos seus defeitos e fosse afirmar os irmãos, como não seria maravilhoso, querido? Então, o que é que o versículo está dizendo aí? O versículo está dizendo o seguinte, olha, e louvando a Deus, adorando a Deus, o que aconteceu? Eles caíram na graça do povo. E por que eles caíram na graça do povo, irmãos? Porque não tinha palavra torpe. Não tinha palavra torpe, você não via ninguém reclamar, você não via ninguém reclamando de nada. Agora, irmãos, lá no seu serviço, se está calor, você reclama do sol, se está frio, você reclama do tempo, se está chovendo, você reclama da água. Meu amado, você precisa parar com isso e ser uma pessoa bem-humorada. Precisa mudar esse quadro da sua vida. Aí então, o que acontecia aqui? Eles louvavam a Deus, eles eram pessoas que tinham uma mudança de atitude.
Aí, consequentemente, o que diz aí a seguir? E caindo na graça de todo o povo. Amém ou não? Você sabe o que é isso? As pessoas falavam assim: você é cristão? Eu sou. Ah, você é cristão daquela igreja lá? Rapaz, eu preciso fazer uma visita, porque, meu Deus, que coisa linda. Irmãos, quem é de Mojimirim sabe aqui que nós temos uma escola aqui que hoje mudou, graças a Deus. Uma escola São Judas Tadeu, aqui de baixo aqui, era conhecido aqui em Mojimirim como uma escola perigosíssima. Perigosíssima, querido. Os meus filhos, quando veio para aquela escola ali, desvirtuou todo mundo. Querido, você ia lá na escola, lá, sabe o que os alunos faziam? Quando eles não gostavam da merenda, ou do almoço, ou sei lá, da comida, não sei como expressar direito, eles pegavam e começavam a jogar os pratos, tudo assim, na parede da cozinha, assim. Eles faziam rebelião na escola. Os professores ficavam refém dentro da sala, não podia sair. Tinha um professor lá que ele contou para mim que o aluno roubou ele, levou a carteira dele embora dentro da sala de aula. E ele contou para mim. Aí o que aconteceu, querido? Há 14 anos atrás, nós começamos com o encontro com Deus, e começou a ir para o encontro com Deus muitas pessoas da escola. Muitas pessoas da escola começaram a ir para o encontro com Deus. E aí o que aconteceu? As pessoas foram mudando os comportamentos. Eles tinham uma camisa assim, que tinha um G12, bem grandão assim, com as mãozinhas para o alto assim. Aí os meninos e as meninas começaram a ir para a escola São Judas com aquela camisa do G12. E aí a diretora da escola começou a ver que aquelas pessoas tinham mudado seu comportamento. Aí a diretora falou assim: escuta, o que é essa camisa aí? Ah, essa camisa aqui é do Encontro com Deus, da Comunidade da Restauração. Sabe o que a diretora fez? Chamou eu lá, querido. E aí, quando eu cheguei lá para conversar com a diretora, ela falou assim: pastor, puxa vida, o senhor não sabe como que o senhor tem me ajudado. Eu falei: eu? O senhor tem me ajudado. Eu falei: como que eu tenho ajudado? Pastor, essas pessoas que vêm com essa camisa do G12, que fala do tal do encontro com Deus, mudou o comportamento, é uma maravilha, são pessoas que a gente agora pode falar. Olha, pastor, o senhor está mudando a história da escola com esse tal de encontro com Deus. Irmãos, você sabe o que é isso? É esse versículo aqui, é esse versículo aqui. É esse versículo aqui. As pessoas mudavam quando eles vinham. É óbvio, querido, que nós não tínhamos estratégia, querido, de lidar com isso, na consolidação, e depois as pessoas iam voltando para trás. E aí, quando cumpre a palavra de Mateus 11, é 7 vezes pior. A diretora nem olhou mais para minha cara. Por quê? Porque aqueles que virou tudo 7 vezes pior, aí queria botar fogo na escola. Enfim, querido, só para ilustrar isso aqui. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. O que é unidade, querido? Isso que é unidade. Unidade, eu dei exemplos aqui de você gritar que eu amo Jesus, de gritar todo mundo junto. Mas, querido, aquilo lá só é ilustração. A unidade, querido, é nós entendermos, querido, que sem Jesus nós não somos nada. E com Jesus a gente continua sendo nada. Porque é Ele que tem que aparecer em nossas vidas. E se nós entendermos isso, que nós vamos servir como testemunho para as pessoas. Isso é unidade. Amém ou não, querido? Vamos aplaudir Jesus nessa noite, querido? Glória a Deus.